é o valor do seu voto? Você sabe a importância dele? Qual a relevância de escolher bem o seu representante na Câmara? E o seu papel político termina na urna? Está no ar o programa Líder Cidadão. Iniciativas simples que podem mudar o seu mundo. Conhecidos como 8 jeitos de mudar o mundo, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio são um conjunto de metas pactuadas pelos governos dos 191 países membros da ONU, com a finalidade de tornar o mundo um lugar mais justo, solidário e melhor para se viver. São eles: acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. A participação política vai além de escolher bem o seu candidato, a pessoa que vai representá-lo por 4 anos no poder executivo e legislativo. O voto é apenas o primeiro passo para participar ativamente da sua sociedade, da vida política do seu município. Acompanhar o que acontece nas sessões de plenário e nos bastidores da vida pública é papel fundamental do cidadão. Confira a reportagem. O conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado à conquista dos direitos de cidadania. Estudos do cientista político italiano Giacomo Sani definem 3 níveis básicos de participação política. O primeiro nível de participação é denominado presença. Trata-se da forma menos intensa de participação, pois engloba comportamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, a participação em reuniões, ou meramente receptivos, como a exposição a mensagens e propagandas políticas. O segundo nível de participação pode ser designado de ativação. Está relacionado com atividades voluntárias que o indivíduo desenvolve dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger participação em campanhas eleitorais, propaganda e militância partidária, além de participação em manifestações públicas. O terceiro nível de participação política será representado pelo termo decisão. Trata-se da situação em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma decisão política, elegendo um representante político, delegando poderes, ou se candidatando a um cargo governamental, legislativo ou executivo. Viver numa sociedade mais justa é o sonho de muitos brasileiros. E por mais que você não se interesse, isso está totalmente ligado ao universo político. Como é a sua participação política? Você costuma acompanhar a atuação do seu vereador? Eu não participo muito, eu não vou atrás. Eu vou quando precisa mesmo. Meu título foi cancelado recentemente, porque como eu morava em outro estado, eles fizeram uma biometria lá que não coincidiu com a data de transferência. Então eu não consegui nem transferir meu título, nem fazer a biometria, então eles cancelaram. Tento votar num candidato bom, apesar de ultimamente não existir vários candidatos bons, e eu tento escolher o menos pior. Mas é assim que eu tento exercer minha participação política. Já votei, mas não adianta. Acho que não adianta porque os políticos são ruins. E quando eles são bons, parece que eles são influenciados quando estão no poder. O meu pai me incentivou a votar desde os 16 anos e com isso eu vou me atualizando sempre sobre o que acontece na política e tudo para ver um modo melhor para ajudar no país. Esse é o primeiro ano que eu vou votar. Queria até votar, mas pelos candidatos não tive interesse. Atualmente eu procuro assistir os debates que passam na TV e procuro me informar bem sobre os candidatos que estão sendo
postos para serem votados, porque eu acho que alguma coisa tem que ser feita. A gente acaba votando no candidato menos pior. E muitas pessoas ainda não têm a consciência de que é legal ver debate, é legal horário político, etc. Quem não quer uma cidade onde todos trabalham pelo desenvolvimento? E numa cidade grande, como São Paulo, será que isso é possível? Confira no próximo bloco. Cláudio Vieira é técnico em prótese dentária e morador do bairro Jardim Taboão, região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Em setembro de 2008, mais ou menos, próximo das eleições, ouvindo a rádio CBN, eu ouvi o jornalista Milton Jung no ar chamando alguns cidadãos para que acompanhassem, né, os vereadores, né, que eles votassem naquela eleição. A princípio eu achei uma ideia assim, meio de maluco, né? Eu falei assim, qual cidadão vai ter tempo e vai tem vontade de acompanhar o político que ele elegeu? A maioria dos cidadãos não sabem em quem votou na última eleição. Isso é cultural já. Então, quando ele falava isso, eu ficava imaginando como fazer isso. A ideia do Adote um Vereador era convidar as pessoas para que passassem a acompanhar o trabalho dos vereadores. Agregava isso o fato de que esse acompanhamento, monitoramento, esta fiscalização que deveria ser feita, poderia ser feita a partir do levantamento de informações de cada um daqueles vereadores ou daquele vereador que você ia acompanhar. Pegando essa informação depois, compartilhando com a sociedade através de blogs ou até mesmo das redes sociais. E é esse o trabalho que se vem fazendo e por isso que a ideia é a Rede Adote um Vereador, porque ela é resultado do conjunto de uma série de ações individuais em benefício do coletivo. E aí ele foi falando que o cidadão deveria criar um blog, postar as notícias, tudo que sai na imprensa relacionado àquele vereador que ele elegeu, para a gente poder acompanhar durante os 4 anos. E ele falando todos os dias, eu acabei parei, comecei a observar de que forma que isso poderia ser feito, e aí eu comprei a ideia. Eu comecei a prestar mais atenção, quem eram os candidatos, as pessoas que por sinal, conviviam aqui no bairro, alguns que já eram vereadores e outros que eram só candidatos. Então eu comecei a observar mais essas pessoas a partir dessa indicação do jornalista Milton Jung na Rádio CBN. Adote um vereador significa fiscalizar o vereador. Então, quando eu criei o blog, esse vereador que atuava no meu bairro, ele já tinha sido adotado. Então, eu escolhi um outro vereador para poder fazer o blog e poder acompanhar o que esse vereador faria no meu bairro ou pela cidade e comecei a acompanhar esse vereador. A minha escolha acabou sendo o vereador Marco Aurélio Cunha, que era um cidadão comum que estava entrando para a política, não era um político profissional, eu disse isso a ele, e eu estava adotando o vereador porque ele não era um político profissional. Porque o político profissional ele já tem os vícios do meio, ele já tem toda aquela engrenagem pronta, então fica difícil você participar mais, acompanhar, visitar o gabinete, sugerir, criticar, dar opinião. E aí eu me apresentei a ele, fui ao gabinete, falei pro vereador na época, quando ele foi eleito, falei assim, estou criando um blog, vou acompanhar o senhor durante os 4 anos de mandato e ao final do seu mandato eu vou fazer um resumo daquilo que eu acompanhei do seu mandato, aquilo que eu achei que foi legal para a cidade, aquilo que não foi, e o senhor vai ter uma ideia de como que foi o seu mandato durante os 4 anos na visão de um cidadão comum. Em 2009, assim que o vereador assumiu o gabinete, assinou o mandato dele, eu fui até a Câmara, marquei um horário e fui até a Câmara, visitei o vereador, me apresentei e durante essa minha apresentação eu disse a ele que eu ia ser um cidadão que ia sugerir projetos, inclusive, para a cidade, eu ia criticar, eu ia elogiar e gostaria de saber dele qual era essa troca que eu podia ter com o vereador. Fico muito feliz dele estar me acompanhando, com críticas, firme, com alguma dureza às vezes, mas também com muita colaboração. Tanto é que nós temos um projeto que veio dele, né? Esse projeto foi importante.
O Cláudio Vieira é fruto desse trabalho que nós estamos realizando há algum tempo. Era um cidadão que já tinha uma visão crítica sobre a cidade e que encontrou no Adote um Vereador uma forma de potencializar esse seu trabalho, de fazer com que esse trabalho levasse benefícios para a sua comunidade. Ele não só fez esse trabalho de controlar, monitorar e fiscalizar o seu vereador, como foi além. Ele passou a dar sugestões. E foi exatamente a partir de uma dessas sugestões que se criou um projeto de lei na Câmara Municipal, projeto de lei esse depois reconhecido, recebeu um prêmio inclusive. Ele me disse o seguinte, ele falou, não, você pode vir até o gabinete, você pode enviar e-mail, a gente vai trocando ideia e você pode inclusive sugerir ideias de projetos. E foi o que eu fiz. Eu sugeri para o vereador Marco Aurélio Cunha, na época, que eu achei uma coisa interessante, criar um ícone no site da prefeitura para que o cidadão pudesse enviar imagens daquilo que ele estava mandando como demanda para o saque da prefeitura. Porque o cidadão, quando ele fala que tem um problema na rua, no bairro, na cidade, fica difícil ilustrar isso escrevendo e fica muito frio aquela mensagem que você quer passar para o poder público. E com um ícone que você pudesse mandar imagens, seria interessante. O vereador gostou, eu achei até que não fosse levar adiante, mas ele gostou, fez um projeto de lei e por incrível que pareça a ideia, uma ideia tão simples, né, que deveria ser uma coisa que todo mundo deveria ter pensado nisso antes, fez esse projeto e a gente ganhou, inclusive, um prêmio de boas práticas legislativas da Fundação Mário Covas na categoria Inovação. E o mais importante, que foi aquele que nós tivemos o prêmio da Assembleia, foi a questão do saque da prefeitura, receber as imagens. Hoje em dia, com uma câmera de celular, um celular, facilmente você tem ótimas imagens e pode transmitir isso por via internet. Trocando ideias na internet, falando sobre os mandatos dos vereadores, eu conheci um cidadão, um professor de inglês, ele chama Sérgio Mendes, é um grande cidadão também, um cara muito preocupado com as coisas da rua, do bairro, da cidade. E conversando com ele, eu sugeri para ele, eu falei, Sérgio, por que você não entra para a rede, você não começa a acompanhar algum vereador? Era uma proposta que nós procurássemos coletar informação sobre os vereadores, que a gente podia escolher um, né? A proposta inicial, publicar para que as pessoas tivessem mais informação a respeito dos vereadores. A partir desse blog que eu já tinha criado, o Sérgio aceitou a ideia, falou, poxa, então eu vou pegar esse blog que já está pronto, vou fazer esse acompanhamento e a partir daí ele começou a acompanhar, desse blog ele começou a fazer alguns questionamentos ao gabinete, então eu considero o Sérgio Mendes como um produto disso, de uma ideia bem vendida. Da mesma forma que o jornalista Milton Jung vendia essa ideia e eu comprei, um outro cidadão acompanhando aquilo que eu fazia na internet também passou a fazer e está até hoje na rede acompanhando. A gente começa a ver as limitações do próprio sistema político. Dentro desse acompanhamento na rede Adote um Vereador, eu costumo dizer que o cargo do vereador passa, o assessor vai e a cidade fica. Isso é muito importante que o cidadão tenha essa noção. Você individualmente, motivado por outros, claro que foi o que aconteceu, pode sim mexer, fazer com que a política avance no país, com que as coisas aconteçam no parlamento de maneira mais bem qualificada. E esses são os grandes objetivos que nós temos. Então, são exemplos, o Cláudio Vieira, assim como outros, de que o indivíduo agindo em rede pode ter uma grande força. Ele prova isso claramente e é um exemplo, sem dúvida nenhuma, para várias outras pessoas que hoje pretendem atuar nessa área, atuar de maneira cidadã. Mas se você acha que Cláudio exerce sua cidadania apenas fiscalizando o parlamentar que ele adotou, está enganado. Ele é um exemplo de que a transformação da cidade depende de seus moradores. A partir desse momento que eu comecei a acompanhar a vida da Câmara Municipal, os políticos, eu conheci uma presidente de uma associação daqui do meu bairro, que é a Dona Vera. A Dona Vera Lúcia, ela tinha uma dificuldade muito grande de resolver as demandas aqui do bairro, porque ela não tinha um local correto para que ela colocasse essas demandas e pudesse fazer a cobrança com o poder público. Então eu perguntei para ela se ela tinha um site da associação, ela me disse não. Ele deu a ideia da gente fazer o blog, né? O blog da Amassumo. E aí a gente nós fotografamos os buracos, os entulhos e
colocamos no blog, para o morador saber que a gente está interessado nessa parte. Quando as subprefeituras fazem o serviço, a gente vai lá novamente e coloca, né, que o serviço foi executado. Assim que eu montei o blog, comecei a mostrar para ela como que fazia as postagens, ela começou a fazer isso e logo de imediato me apareceu um problema aqui no bairro, no final da nossa rua, que era uma praça mal conservada, que tinha uma escada hidráulica. A partir desse momento que ela colocou no blog, a gente começou a fazer as cobranças, começou a aparecer inclusive vereador. Teve um vereador que se interessou pelo assunto, me perguntou onde era e foi colocada inclusive uma emenda parlamentar na época, né? E a associação, junto com esse vereador, conseguiu essa obra. Hoje a praça está finalizada, tem bancos para os cidadãos sentarem, uma escada decente, com degraus, com corrimão, para que as pessoas possam passar da rua de baixo para a rua de cima, sem ter que usar uma escada hidráulica. E nós conseguimos, né, com esse vereador, que ele viesse fazer a praça, a reforma também dessa escada, que para a comunidade da Viela da Paz foi muito boa, porque eles usam muito, porque as crianças vêm aqui na escola, no Eri de Moraes, eles utilizam muito essa escada. E agora sim é uma escada eficiente, naquela época não era. E o Colégio Anglo agora faz também a manutenção da praça. A participação de Cláudio não apenas influenciou pessoas de sua comunidade, mas a sua própria esposa. Eu fui acompanhando o Cláudio, observando ele, o que ele estava fazendo, fui interessando, fui gostando, achei legal essa parte de cidadão. E hoje eu participo do conselho de gestor do parque, olhando as dificuldades, as melhoras, a gente procura sempre melhorar as coisas. Muito legal isso está ajudando bastante. Um bom líder tem de procurar exceder o que se espera dele. É da responsabilidade do líder estabelecer desafios, fazer com que as pessoas se transcendam em termos de criatividade e de entusiasmo. Os melhores líderes estimulam outros a se tornarem líderes. Hoje, você viu a história do Cláudio. E você também pode fiscalizar o seu vereador e o seu prefeito, acompanhando o seu representante no Poder Executivo e Legislativo. O seu papel de cidadão não termina na urna, no momento do voto. Pelo contrário, inicia uma fase de acompanhamento e fiscalização do representante que você escolheu. Vamos agora acompanhar depoimentos sobre o líder de hoje. O que as pessoas aprenderam com ele? As pessoas simplesmente votam e depois esquecem o compromisso que têm com aquela pessoa que votam. Raramente ouvem falar de uma ação daquele vereador. Muito pouco entram na internet para verificar as ações que o vereador tem realizado, essa coisa outra. Vez em quando, muito raramente, também recebe um jornalzinho editado pelo vereador. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas eu creio que esta proposta, esta sugestão, ela revoluciona o mundo da política, o mundo da participação política, porque o sujeito que vota em determinado candidato sente-se coautor desse projeto político do vereador. Então ele passa a interagir com o vereador, pode ser um sujeito mais simpático, dando ideias, sugestões, pode ser um sujeito mais crítico, contestando as ações do vereador assim, o assado, não é? E com a realização de um blog, ele vai ordenando também as informações que recebe, junta mais gente do bairro, faz com que mais gente do bairro se interesse por esse mesmo assunto. Então, eu acho que o Milton Yang conseguiu um jeito novo de incentivar a sociedade
a participar da política. Eu torço para que essa ideia, que é muito boa, se viabilize e se torne uma realidade, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. O trabalho de Cláudio é um trabalho que na medicina a gente chamaria de um trabalho preventivo. É um trabalho cidadão, requer, digamos assim, uma vontade muito grande. Eu acho que pessoas como o Cláudio deveriam ser incentivadas porque ele é um cidadão pleno, que dispõe de um voluntariado para exercer a sua cidadania. Ele é voluntário quando ele ajuda a associação do seu bairro a implantar um blog. Ele é voluntário quando ele multiplica, ele é um multiplicador desse exercício pleno de cidadania ao usar a internet e acompanhar um vereador. Porque o vereador, na verdade, ele é aquele representante de todos nós que está mais próximo. Então não adianta ser eleito agora e daqui a 4 anos a gente esquecer, né? Eu acho que a cidadania é um pouco o dia a dia de cada um. Os países mais organizados, com um nível maior de desenvolvimento, são aqueles países que fazem esse acompanhamento. Quando o cidadão se coloca empoderado com a rede da internet para acompanhar, né, a administração pública, a administração legislativa ou executiva, certo? Ele, digamos assim, ele ganha uma dimensão maior ainda de cidadania. Então, dificilmente, mesmo que as leis não consigam, você consiga, através dos estatutos jurídicos, salvar alguém que cometeu corrupção, outras formas de crimes eleitorais, mas o cidadão vigilante, ele pode ganhar o mundo. Um exemplo daqui do Brasil pode ser usado em outros países, né? Então, eu acho realmente uma forma extremamente contemporânea e que dá à cidadania um poder que eu acho que nunca teve na história. Com um trabalho como o do Cláudio Vieira, um cidadão pleno e usando todo o potencial, né, da cultura digital, do ciberespaço, para acompanhar, né, o trabalho legislativo daquele que é o representante seu no poder legislativo da sua cidade, na Câmara de Vereadores, ele dá um exemplo de poder, né, de protagonismo social, e eu acho que deve ser seguido e muito. Eu acho interessante você nunca esquecer em quem você votou, porque é como se você contratasse alguém para trabalhar com você e para você. Então, você tem que fazer sempre essa vistoria se o trabalho está sendo bem feito. Uma grande forma de nós exercermos participação política é cobrar os políticos, os candidatos que nós escolhemos, sobre as promessas que eles fizeram. E hoje a gente tem muitos meios de fazer isso, como Twitter, Facebook. E a grande questão é a união do país, né, em ver que nós temos o poder de cobrar as pessoas que nós colocamos lá naquele cargo. Se começar por mim, eu pesquisando sobre e procurando me informar mais sobre tudo que acontece, já pode ajudar bastante em tudo o que pode acontecer no nosso futuro. Seguir mesmo, acompanhar alguém, eu gostei bastante da ideia, achei bastante interessante. Se todo mundo fizesse isso, com certeza seria diferente, né? Então ficar atrás, tirar foto mesmo, mandar, fazer blog, ficar atrás em cima deles para cobrar mesmo, porque a gente tem poder de fazer isso, né? Acho que a gente pode começar com o básico, indo atrás de quem tá participando, quais são as suas propostas e ver o que é melhor para você e para a cidade. Acredito que conhecendo os políticos que foram eleitos, sabendo como é a visão do partido que eles pertencem, os projetos que eles têm aprovados e que têm para aprovar, e a partir disso você interagir com as outras pessoas nas mídias sociais, independente de quem elas tenham votado, para consultar e depois poder saber se os projetos são válidos, se não são. Ter uma participação realmente mais ativa nisso, fazer a vistoria, se está acontecendo tudo nos conforme o político apresentou na plataforma dele. Hoje, a história do nosso líder teve relação direta com o objetivo do desenvolvimento do milênio número 8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E você? O que você pode fazer para atingir este objetivo? Até o próximo programa.
que me marcou muito foi Gota d'Água, do Paulo Pontes e do Chico Buarque, né? Que se transformou numa peça de teatro, que foi também encenada aqui em pleno auge da ditadura militar e que representou um libelo contra a censura na época, em favor da liberdade, não é? Além do que tem um ensaio que precede o livro, né? Que é um ensaio sobre como é que estava a cultura brasileira naqueles dias em que os militares não deixavam a gente pensar, cantar, se expor, contestar o regime, não é? Mas mesmo assim houve esta geração do Chico, do Paulo Pontes, do Milor Fernandes, da turma do Pasquim, do Jaguar, do Ziraldo, do Enfio, não é? Que de uma certa forma conseguiram arrebentar toda a pompa, toda aquela blindagem que os militares da época tentaram construir para construir um país desigual na época, né? Então eu acho que nós devemos todos muito, né, a Paulo Pontes especialmente, que é o autor, ao Flávio Rangel, que depois dirigiu a peça, a Bibi Ferreira, que foi uma das protagonistas da peça, um espetáculo que realmente marcou e era um espetáculo em favor da liberdade. São fatores que me levam ainda hoje a ter a postura, a dignidade que eu mantenho nas ações que eu tenho como profissional, como cidadão desse país.